O Espírito Santo de Deus está entre nós. Independente do que você passou essa semana, de como foram os seus dias, creia que Deus está no controle. Amém? Ele é o dono da vida e da morte. Ele é o dono das nossas vidas. Então descansa nele, não tem problema nenhum que o Senhor não possa nos livrar, não tem situação de aflição nenhuma que o Senhor não possa nos livrar. Mas também nós entendemos que diante do Senhor nós temos a nossa responsabilidade, né? Que é orar, ler a Bíblia e se consagrar, né? Ter uma vida de jejum, né? E isso habilita o nosso coração a ouvir a voz do Senhor, né? Isso habilita o nosso espírito a estar sensível à voz do Espírito de Deus. Então o que cabe a nós, vamos fazer. Porque o que cabe ao Senhor, Ele nunca deixará de fazer. Amém? Então, se você puder fechar os seus olhos aí, falar com Deus, eu vou fazer essa oração. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por mais uma noite de estudo. O Senhor sabe quanto eu amo esse momento, quanto eu amo a Tua Palavra. E eu peço em nome de Jesus que esse desejo de conhecer mais ao Senhor seja expandido, ele cresça no nosso coração dia a dia. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo coloque fome e sede da Tua Palavra, da Tua presença. Em nome de Jesus, levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que o nosso coração esteja totalmente nas Tuas mãos para que o Senhor direcione para onde o Senhor queira. Em nome de Jesus, que todo o nosso entendimento agora esteja voltado para a Tua Palavra, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gosto muito de dar esse estudo que nós vamos entrar hoje, pessoalmente, porque tem muita dúvida, tem muita gente que fala bobagem na internet por falta de estudo mesmo, né? E hoje a internet aceita tudo, né? E eu lembro que alguns anos atrás eu escutava muito a turma falar: ah, mas isso no hebraico é assim, isso no grego é assim. Aí eu entendi que só tinha um jeito de eu resolver esse problema: dedicar alguns anos e estudar o hebraico e o grego koiné. Não teve alternativa, eu tive que... Meu irmão também estava fazendo na época, então eu comecei a estudar para ver se aquelas coisas que as pessoas falavam batia com o original. E é surpreendente, né? Como você depois observa pessoas que usam termos sem conhecê-los, ou é muito fácil falar, no grego diz assim. Ele não fala a palavra no grego, para você não poder pesquisar, e te dá uma explicação dela que é inexistente. Aí eu desisti, eu falei, não dá para ouvir algumas pessoas, porque realmente eles agem de má fé, né? Pura falta de conhecimento, estudo. E a gente tem entendido que a área de estudo mesmo é uma área específica, é um chamado, é um dos 5 ministérios, né? Que fala em Efésios, né? Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É um chamado específico, né? Que o próprio Espírito de Deus nos direciona a amar a área do ensino, de aprender, né? Porque para você poder ensinar, você tem que gostar de aprender, né? Então quem não gosta de aprender não tem habilidade, não está habilitado pelo Senhor a ensinar. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Até hoje eu sento para aprender, porque meu pai sempre falou que a gente só para de aprender quando morre. Só que quando a gente passar para a eternidade, a gente vai continuar aprendendo de Deus, né? Das coisas de Deus. E nenhuma eternidade nos fará conhecer tudo de Deus, né? O que eu sei é que os anjos diante dele veem a glória de Deus, a manifestação, conhecem um pouco mais de Deus, e tudo que eles declaram é que ele é santo, 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 né? Então que através de tudo que a gente aprenda da palavra de Deus, da pessoa de Deus, a gente venha a exaltar a santidade dele através das nossas vidas também. Amém? Essa sempre é a minha preocupação na área de ensino, né? Porque a gente aprende as coisas de Deus, né? Sempre é isso, né? Amém? E hoje a gente vai tratar um pouco sobre dízimos e ofertas. Eu vou falar mais sobre dízimo hoje, né? O que o Novo Testamento diz,
como que isso é passado no Velho Testamento, né? E a gente vai entender isso com muito mais clareza. Amém? Deixa eu abrir aqui o Mitzvot. O meu já está aberto, só achar onde ele está aqui. Né? Então, do 402 ao 425, ele vai falar do trumar, né? As ofertas alçadas, dízimos, e aqui tá as taxas. E assim, só por um alívio no seu coração, se você nunca pecou contra essa área, glória a Deus. Mas sabe quando algumas igrejas usam o termo taxa? Essa também é uma referência, é uma das traduções da palavra maser, que é dízimo no hebraico, que ela pode ser taxa, contribuição, né? Ela tem esse significado também. Ela representa, a primeira tradução dela é parte da provisão, ela também representa dízimo, né? Ela também representa taxa, né? Porque a gente vai entender aqui que tem uma taxa ou um dízimo que o sacerdote paga, que o levita paga, que a Bíblia fala de 10º do dízimo, ou algumas traduções que eu gosto mais falam dízimo dos dízimos. A gente vai aprender hoje isso aqui também. Então, quando uma igreja usa lá o termo que tem que pagar a taxa, a turma fala errado, nem tá isso na Bíblia. No termo original, maser, que é dízimo, né, também tem esse significado de taxa, né? Por isso que aí, né, quando a gente vê no Mitzvot, né, no Trumar, na parte dos Trumar, né, que tem ofertas alçadas, dízimos e taxas, porque ela também carrega esse significado. Eu acho importante a gente entender isso. As pessoas sempre me perguntam: Juliano, então o correto, é errado a igreja cobrar mais do que os 10%? A Bíblia é específica no dízimo dos dízimos. Já para você entender isso aqui, como eu falei, eu não vou ficar rodeando, eu já vou falar do dízimo dos dízimos. O que é o dízimo dos dízimos? A gente vai ver na Bíblia já, mas eu vou explicar para você. Os levitas recebiam o dízimo, era a tribo que Deus levantou para oficiar no tabernáculo. Foi a tribo que quis subir o monte. Quando todas as tribos de Israel temeram, lá em Êxodo 19, os levitas queriam, né, ouvir a voz de Deus. Então Deus os separou para esse ofício de ministrar para Deus e de Deus para o povo. Então eles iam entregar do povo para Deus e entregar de Deus para o povo. Foi esse o chamado da tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi tinha os aramitas, gersonitas e os coraitas. Os aramitas os filhos de Arão, que aí vem Arão, né? Os filhos dele lá, né? Nadab e Abiú, né? Que morreram consumidos pelo fogo porque ofereceram fogo estranho. Os gersonitas tinham a sua função, os coraitas tinham a sua função. Só os levitas aramitas podiam entrar no templo. Só eles podiam ser sacerdotes, né? Então, quando os levitas, de modo geral, recebiam os dízimos do povo, eles tinham que separar 10%, o dízimo daquilo, ou a 10ª parte, que é a mesma coisa, e eles entregavam aquilo para os sacerdotes. Os sacerdotes comiam daquilo, eles separavam 10% o dízimo daquilo e entregavam para o sumo sacerdote, em forma hierárquica. O dízimo ia sendo pago, que a Bíblia chama de dízimo dos dízimos. Então o correto nas igrejas é recolher o dízimo dos dízimos, né? Moisés recebia o dízimo de Arão, né? Tem um episódio que ele vai lá para pegar a parte dele e, por um erro ali dos filhos dele, Nadab e Abiú já tinham sido mortos, e eles queimam toda a oferta, que o dízimo é uma oferta queimada na Bíblia. Ela começa aparecendo como oferta queimada, então Deus dá o nome de dízimo, né? Quando a gente vê em Daniel as ofertas e as ofertas queimadas, está falando de oferta voluntária, né? Está falando das ofertas alçadas,
que são diferentes uma da outra. A oferta voluntária é o que você propõe de dar. Oferta alçada é o que o sacerdote estipula, né? Como quando foi construído o tabernáculo, um trará ouro, prata, bronze, outros trarão tinta de tal árvore, e cada um deu aquilo que cabia no seu orçamento. Então isso é uma oferta alçada. Isso pode ser feito nos dias de hoje, sem sombra de dúvida. Né? A hora que eu for falar sobre as ofertas com vocês, e que Deus permita que a gente já esteja presencial, né? Você vai ver isso no Novo Testamento também, a gente vai entender isso no Novo Testamento, as ofertas que fazem parte. Né? Então o correto de chamar é dízimo dos dízimos. Por exemplo, o nosso ministério é aliançado com o Mevan, né? A gente está caminhando nessa aliança de se conhecer, eles nos conhecerem, e a gente dá o dízimo dos dízimos para eles. Como que funciona isso? A igreja dizima dentro do ministério Church the Way. Dos dízimos nós tiramos o dízimo e consagramos no Mevan, né? Ele provavelmente tem alguém que ele consagra também, e assim por diante, né? Ah, Juliano, mas e quando não tem? Você é o que está à frente do ministério, você poderia parar em você? O certo é sempre a gente achar alguém que fale no nosso coração, que tenha mais experiência para nos conduzir, um ministério sólido, e a gente dá o dízimo para esse lugar, para essa pessoa, né? Esse é o ideal, né? A gente identificar isso, né? E a gente já há quase um ano tem feito isso. Eu já fazia isso lá no Paraná também, né? Redizimando, né? O pastor Luiz Hermínio fala muito, redizimou aqui, né? Que é um jeito até mais fácil, né? No Japão, quando eu estava com a quadrangular, eles usavam o termo dízimo dos dízimos. Mas vamos ver isso aqui na Bíblia, para a gente entender? Números. Primeiro a gente vai ver o que o Velho Testamento fala, então a gente vem com muito cuidado para o Novo Testamento. Amém? Eu vou fazer um pano de fundo primeiro. Números 18. Números 18. Deixa eu ver se eu vou ler tudo isso aqui do 25. Vamos ler do 25 em diante. Números 18. O capítulo 18 de Números tem muitos princípios de dízimos. Princípios a gente usa mais pro livro do Gênesis, mas ele ensina os dízimos que nós temos que dar aqui, né? Nós não, o povo de Israel. O povo de Israel, irmão, só colocando um parênteses aqui, eles davam 4 dízimos. Tá? Então, sempre que a turma fala, eu dou o dízimo do Velho Testamento. Então, se a pessoa vai dar o do Velho Testamento, ele tem que dar 4 dízimos. Ele tem que dar 40% do que ele ganha. O povo de Israel ainda faz isso. Eles dão 40% do que eles ganham, eles dão as ofertas que tem que dar e eles enriquecem, né? Eu não conheço brasileiro que tem coragem de fazer isso, não, né? Por isso que eu fico com o dízimo do Novo Testamento. É muito mais fácil de suportar, né? Mas a gente vai entender isso também. Amém? Diz aqui, Números 18, 25. Eu vou ler a NVI, porque ela tem uma linguajar mais fácil de compreender, mas se tiver com outra tradução aí, no final das contas vai dar tudo certo também. Amém? O Senhor disse, pois, a Moisés, diga o seguinte aos levitas, quando receberem dos israelitas os dízimos que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertence ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo, tirado da eira, do vinho. Aí ele vai falar aqui, né, do prensar das uvas. Assim vocês apresentarão como contribuição ao Senhor todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos você darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. E deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas, quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque do prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário
pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. E ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Irmãos, aqui, por que eu estou lendo isso no Velho Testamento? Porque tem princípios que passam para o Novo Testamento e eles não têm todo o ensinamento. E por que a gente tem que entender qual é o ensinamento mais profundo do Velho? Porque ele ainda se aplica. O dízimo passa para o Novo Testamento. O sacerdote come disso. Ainda nos dias de hoje. A gente vai ver daqui a pouco isso no Novo Testamento. E quando eu, como sacerdote, não dou o dízimo de novo do que a igreja consagra, eu recebo o dízimo de cada um de vocês. Se eu não passar isso para frente, olha só o que acontece, irmãos. O 32. Ao apresentar a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Irmãos, sabe aquele pastor que não quer pagar taxa? Ele está em pecado e ele coloca pecado sobre a congregação. Isso é incontestável, né? Isso é um perigo. Por que a gente recebe o dízimo e rapidinho a gente manda embora, né? A gente fecha o mês, né? A gente não come do dízimo dos dízimos, irmãos. Né? Ah, Juliano, eu quero ver quanto que envia. Isso é só você pedir que a gente envia, né? Tem a Cíntia, que é a tesoureira da igreja, né? Junto com a Susan, que cuida dessa parte. Né? A gente faz questão, irmãos. É isso que faz a gente caminhar em santidade diante do Senhor. Porque o dízimo é santíssimo. Né? A Bíblia fala isso, né? Que ele é uma oferta santíssima que Deus separou para os levitas, para os sacerdotes. Só que não pode parar em mim, né? Como eu tenho certeza que não para no pastor Luiz Hermínio, né? No ministério que ele consagra também não para neles. Ah, Juliano, então isso vira um ciclo de um consagrando na vida do outro? Sim, exatamente isso. Então e Deus é interessante que Deus trata isso aqui como salário pelo trabalho do sacerdote, né? Então, se você tem alguma dúvida de como que Deus chama as pessoas que trabalham para ele fala justamente isso. Ele fala, vocês trabalham para mim. Né? Olha que interessante aqui no 18:8. Então o Senhor disse a Arão, eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas. Essa oferta santíssima é o dízimo. Você vai lendo aqui. Aí Deus começa a tratar ela como dízimo. Deus fala o que é para ele, ela é santíssima. E depois ele trata ela como dízimo. Né? Ele fala oferta do cereal e tal pertence, né, aqui no final, pertence a você e aos seus filhos, como algo santíssimo, né? E aí, todos do sexo masculino comerão, considerem-na santíssima. Também dou a você, seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhe cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devam ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Né? Aí Deus fala, dou para você o melhor do azeite, o melhor do vinho, o melhor do trigo. Enfim, aqui Deus vai falando. Então, Deus fala, é meu. Né? Isso é meu. Ele fala para Arão, isso me pertence. E como é meu, eu dou para vocês. Eu dedico isso para vocês. Então, um sacerdote, irmãos, um pastor, enquanto ele não vive dos dízimos, a igreja está amarrada. A vida do ministério está amarrada. Isso é importante. Né? Isso, irmãos, eu não vou ter medo de falar o que está escrito na Bíblia. Olha o versículo 32 do 18. Ele fala que
os levitas, né, têm que apresentar a melhor parte, para que vocês não se tornem culpados e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, para que eles não morram. Irmãos, eu não vou ter medo de falar o que a Bíblia diz. O dízimo, quando eu redizimo, o espírito de morte não acessa a igreja. Porque tem, irmãos, a morte na Bíblia tem vários motivos para ela acontecer. Tem o tempo, a maturidade da vida. Então a pessoa deve morrer. Os dias dela se completaram, né? Agora tem dias, a Bíblia fala sobre os dias que são abreviados, né? Nimrod teve os seus dias abreviados, né? No Novo Testamento, eu vou dar um exemplo simples, Ananias e Safira, né? Você nunca vê no Novo Testamento nenhuma pessoa morrendo por dar oferta, né? No Velho Testamento. Ninguém morre na oferta. Mas no Novo Testamento, Ananias e Safira morrem dando oferta, né? Eu, como pastor, contabilizo o valor financeiro. Quem recebe espiritualmente é o Espírito Santo. Porque Pedro fala, ele diz assim, vocês não mentiram a homens, mas vocês mentiram a Deus, né? Então isso é muito sério, né? Então, se eu profanar, isso pode gerar morte dentro da congregação, né? Então, Juliano, mas tem pastor que não tá nem aí, ele rouba a taxa, se ele fizer isso ele tá roubando. Irmãos, ele tá, porque isso tem que ser passado para frente. Essa taxa, esse dízimo dos dízimos não pode ficar comigo. Eu não posso. Teve mês da gente dar quanto? R$900 isso? Teve mês da gente dar R$900. Agora, né, tá travando tudo, travando de janeiro para cá. O comércio para, a maioria do pessoal da igreja é do comércio, né? Muitos são autônomos. E tudo isso afeta as finanças de todo mundo. Então a arrecadação caiu. Mas teve mês da gente enviar de dízimo dos dízimos para o Mevan R$900. Ou seja, chegou a entrar 9 mil de dízimo. Numa igreja com 45 pessoas, irmãos. Eu conheço igreja aí que tem 150, 200 pessoas, tá arrecadando 4 mil há anos, né? Anos. Irmãos, por eu não quebrar os princípios, Deus ele prospera a minha vida através da sua. Você é próspero por causa disso, porque eu não retenho essa taxa, né? Eu não profano o que você consagrou no ministério, né? Eu olho aqueles R$900, pago a prestação do meu carro, né? Mas aquele valor não é meu, não posso ficar com ele. Seria pecado, né? Então a gente tem que entender isso. E tem alguns pastores, por desconhecer a palavra de Deus, alguns líderes religiosos, e por falta de temor também, né? Quando a gente entende que mesmo que Deus dê aquilo para mim, nem tudo aquilo é meu. É igual você fica com 90%, tá? Você tem as ofertas, você ajuda pessoas, vai lá que você fica com 80%, 20% você usa para dizimar e ofertas, né? Vamos pensar aí nisso. Você fica com 80% para você. Eu recebo 10% do que você deu. Eu tirar 10%, eu fico com 90%, eu fico com bastante. É lógico que nem tudo isso é meu salário, a gente tem o aluguel que a gente, né, ajuda a inteirar, tudo, enfim. Mas eu não posso profanar o dízimo dos dízimos, isso é santíssimo, né? Isso é extremamente sério, isso é bíblico, eu sempre fui muito cuidadoso com isso. Esse livro eu não li ele apenas uma vez, eu estou lendo ele agora pela 34ª vez. Sempre que eu vou conversar com vocês, tem muita propriedade, é muita leitura de Bíblia, irmãos. É o livro que eu mais leio, né? Eu fico assustado quando eu vejo alguém no ministério com 20 anos e fala para mim, eu nunca li a Bíblia inteira, né? Ler, o mínimo tinha que ter lido umas 10 vezes, né? Senão já perde pro Davi, né? E quando eu falo do Davi, eu tô falando do meu filho de 10 anos, né? Por que eu falo isso e insisto com vocês de ler a Bíblia? Porque quando você lê a Bíblia, ninguém te engana. Ninguém te engana.
Você vem ler a Bíblia, acabou a conversa, né? Você entende isso em nome de Jesus? Né? Amém? Não dá para ver vocês aí, mas né? É importante a gente compreender isso, né? Você ter a propriedade de falar, Juliana, você está dando o dízimo dos dízimos porque isso é sério, né? Eu aprendi, né? A gente deu uma olhada na arrecadação da igreja, 2 meses que não é tirado o dízimo dos dízimos, o que está acontecendo? Vai matar o povo aqui, né? Você está aprendendo para você nunca mais ser enganado, entendeu, irmãos? Porque essa parte sempre foi muito usurpada. Agora existe um ponto. Também a gente nunca pode falar que se um pastor pegar todo o dízimo da igreja e ele falar todo o dízimo vai ser meu, ninguém pode falar que ele está roubando também. Por quê? Porque a gente acabou de ler que Deus pega todo o dízimo e dá para o sacerdote. Agora, irmãos, minha compreensão, não cabe dentro de mim uma igreja arrecadar 20 mil de dízimo, 30 mil de dízimo, né? Os dízimos de entrada ali, tem igreja que tem entrada de tranquilamente disso, irmãos, 30 mil de dízimos. E ó, eu sei que tem igreja aí que passa dos 100 mil. Eu não vejo por que o sacerdote tirar tudo aquilo para ele. Eu acho que uma igreja média e grande precisa de mais pessoas para cuidar de pessoas, e essas pessoas precisam ser bem remuneradas. Isso é bíblico, isso é bênção para o ministério. Eu tenho essa visão muito clara comigo, sabe? Da igreja ter uma arrecadação e as pessoas que estiverem trabalhando dentro do sacerdócio, eles têm que viver disso, né, amor? Nós sempre tivemos essa visão. Isso é bênção, sabe? E isso deve acontecer. Não deve ficar em um só, ou com 2 ou 3, né? A igreja tem uma arrecadação aí de 40 mil, pagou todas as contas dela aí. O pastor tem aí 3, 5 mil de salário. A equipe pastoral dentro disso, 3, 5 mil, eu acho justo e saudável, irmãos. E é honroso isso daí. E é bíblico, né? Sem falar que é bíblico, né? Dentro do Novo Testamento isso é muito bíblico, né? Então eu tenho essa visão e eu espero em nome de Jesus que a igreja, o caminho, tenha condição de ter uma boa equipe integral, né? Servindo no ministério, cuidando de pessoas, né? Não cuidando do templo, né? Do prédio, né? Melhor dizendo, não cuidando das paredes, mas cuidando do templo que é cada um de nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Isso precisa de pessoas, né? Deus vai acrescentando aí, né? Pessoas que já tem bagagem, tem experiência, a igreja tem arrecadação, tem que fazer, né, mano? Isso aí eu acho lícito e bíblico. E o mais importante de tudo é bíblico. Amém? Vamos andar. Irmãos, tem um dízimo para a família. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Eu acho muito legal esse dízimo aqui. Eu espero que Deus fale com vocês. Deixa eu ver se eu não... Deuteronômio 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Do 22 ao 27. Deuteronômio 14, do 22 ao 27. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, da primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, porque a maioria dos dízimos naquela época eram animais, sacos de grãos, né?
25. Troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiser, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedades nem herança própria. O que é esse dízimo aqui, irmãos? Esse é um dos 4 dízimos que a Bíblia ensina. E como que ele deveria ser feito? Imagina, o judeu separava o primeiro dízimo, ele dava para os levitas, né? Ele separava um segundo dízimo, né? Que era o tzedaká. Depois veio o terceiro dízimo, que era dado nas sinagogas e em Jerusalém, né? E Deus fez assim. Esse que depois foi para as sinagogas, os levitas que ficavam na cidade, porque eram 12 tribos, muitas cidades, aldeias ali no meio daquelas tribos, e todo aquele lugar tinha levitas, não tinha num lugar só. E então eles tinham que dar, além do dízimo do templo, do tabernáculo, eles tinham que dar o dízimo dos levitas, que depois virou o dízimo da sinagoga. Então tinha o dízimo, o primeiro dízimo que era para os sacerdotes, para o levita local, o segundo dízimo. O terceiro dízimo, que era o dízimo de Sedaká, a gente já vai ver. E esse aqui que a gente leu, o quarto dízimo. O último dízimo que o povo de Israel separava era para ele comer com a família dele. O que Deus está ensinando aqui? Que você trabalha, recebe o seu salário, você tem a obrigação de separar uma parte para você sair com a sua esposa, com seus filhos e comer alguma coisa. Eu queria que você falasse um glória a Deus aí. É bíblico. É ou não é, irmãos? Tá na Bíblia ou não tá? Glória a Deus! Bem. É bíblico, sabe? Você separar uma parte do seu salário, sabe? Não é um ensinamento de Deus. Não consuma o seu salário com coisas. Você tem que pegar parte dele e celebrar com a sua família o fruto que Deus colocou nas suas mãos. Entendeu? Seus filhos precisam comer disso. Sua esposa, fala glória a Deus, irmã. Precisa comer disso. Precisa se alimentar disso, né? Desfrutar, né? E aqui eles tinham que ir para Jerusalém, né? Eles tinham que ir até lá celebrar. Então, você tem que ir num lugar legal, sabe? Que é isso que Deus está ensinando. Você vai num lugar legal, num lugar joia, sabe? Janta lá, vai no restaurante japonês, paga uma janta gostosa para a patroa, sabe? Aqui eles faziam a cada 3 anos, né? Eles faziam isso, né? Porque era longe. E hoje, como que a gente faz? Hoje, todo mês você tem um salário. Separa uma parte para você celebrar com a sua família, tá? Para você festejar isso com a sua família. Se você não pode fazer isso todo mês, separe uma parte para pelo menos uma vez do ano você viajar e celebrar com a sua família. Isso é bíblico e é uma obrigação do homem, viu? Colocar isso como prioridade dentro da casa. Entendeu? Isso mantém a saúde da família. Amém! Fala Deus! Isso mantém a saúde do casamento, dos filhos. Olha, Deus separa um dízimo só para isso, irmãos. Não é lindo? Fala, não é verdade, irmãos? O cuidado de Deus. Né? E a turma mete o pau no dízimo. Poxa, vem estudar a Bíblia, né? Ver como que Deus trata isso daí, né? O maser, né? Maser, a primeira tradução dele significa parte da provisão. Deus provê tudo na nossa vida. E a gente devolve parte da provisão. E parte dessa provisão a gente usa para celebrar com a nossa família. Lindo isso, né, irmãos? Eu acho isso lindo, né? Você pegar e comer um McDonald's com a sua patroa, com seu filho. Sabe, separar um dinheiro e falar, e aí família, onde vocês querem ir comer? Né? Não é o homem pegar e falar, eu já escolhi. Deus tinha um lugar, ele falou, Jerusalém é o point. Jerusalém é o point, vocês vão para lá a cada 3 anos. Né? Que é difícil, é longe. Agora pra gente, irmãos, ir na esquina comer um lanche, jantar fora ou ir viajar.
Sabe, vai juntando essa parte, né? Coloque isso como prioridade no seu coração também. Sabe, separar uma parte disso para você viajar com a sua família, né? Deus começa a estabilizar suas finanças, Ele quer que a sua família desfrute disso. Cada 3 anos tem que trocar de carro, só reformar a casa, aumentar a casa, em nome de Jesus. Aí se aposenta e não leva a patroa a viajar. Você ganha salário, não, em nome de Jesus. Toma juízo, hein? Toma juízo, porque isso é perigoso, viu? Tem muita senhora aí, muita irmã que passa dos 40 e aí troca de marido. Né? Ela pega um que leva ela a viajar. Né? Cuida da sua costela aí, viu? Cuida aí, viu? Deus faz isso. O marido tem a sua parte de proteção no casamento. E dentro dela está a parte financeira. De entender essa importância, né? A gente pensa que Deus não se preocupa com tudo, né, irmãos? Fala, pensa assim, repete comigo. Deus pensa em tudo. Deus pensa em tudo, irmãos. Agora vamos ver o dízimo de Sedacá. Deuteronômio 14, vamos continuar nele aqui. 28 e 29. Amém? É isso mesmo? Eu vim pro 12, desculpa. 28 e 29, diz assim: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, e os órfãos, e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Esse dízimo na Bíblia, na Estudioardência, é o dízimo de Sedacá, para que você faça justiça, né? O que é fazer? O que é Sedacá? É justiça, né? Tzedak, né? Melquisedeque, né? Que é o rei, né? De justiça, né? Que também é rei de paz, né? A gente vai ler sobre ele daqui a pouco. Esse do 28 e 29 o povo de Israel separava 10% do que eles colhiam. Eles levavam isso, eles juntavam durante 3 anos. Eles levavam para os levitas, e todos os estrangeiros, as viúvas e os órfãos eram alimentados com o trabalho das mãos deles. Está falando aqui, com os trabalhos das suas mãos. Não é da mão do estrangeiro, da viúva. É aquele que não arruma serviço na cidade. Esse é o dízimo de Sedacá. Tem uma oferta na Bíblia que é a oferta de Sedacá. Quando eu for tratar das ofertas, a gente vai aprender sobre ela. É também nesse sentido. O que é a oferta de Sedacá? Uma pessoa está sem dinheiro para pagar a luz, a água dela. Ela está sem dinheiro para pagar aluguel, pôr um botijão de gás, né? Aí a gente vai e dá uma oferta, né? Isso não é uma esmola. Esmola é outro tipo de oferta. E quando você dá essa oferta de Sedacá, porque a palavra justiça é dar à pessoa o que é dela de direito. A pessoa tem o direito de comer. A própria Constituição do país garante isso, que a pessoa tem direito à educação, segurança, alimento e saúde. Isso é o pilar da Constituição de um país. Aí a igreja tem a obrigação moral com isso de fazer esse socorro também. Então, e aí você fala assim, então toda a arrecadação da igreja é para isso. E aí às vezes Deus faz você lembrar de um irmão, e aí a pessoa liga para mim, né? Deus está querendo que a pessoa dê a oferta e ele liga para mim. Você tem cesta básica aí? Você tem um pacote de arroz aí? Né? Sabe por que Deus fala com você? Porque é para você dar o Sedacá. Porque se eu der a oferta de Sedacá, eu garanto que o meu filho nunca vai passar por aquela necessidade no mundo espiritual. Então meu filho nunca vai ter problema para pagar uma conta de luz, uma conta de água, nunca vai faltar um botijão de gás na casa dele. Eu garanto. E aí eu falo para a pessoa, você não quer você dar? Não, dá você.
eu só estabeleço mais bênção na vida do Davi. E Deus falou com a pessoa, né? Ah, eu tô aqui, pensei em tal pessoa, será que ele não tá passando a necessidade lá? Liga para ele, irmão. Não, liga lá você. Né? Deus está querendo, na verdade, quando Deus ele pede para a gente fazer algo, é porque Ele quer liberar uma bênção sobre nós, irmãos. E a gente como igreja não entende isso, né? Aí tudo bem, né? Eu vou fazer, né? Eu sempre vou fazer, né? Tem situação aí, fulano tá sem gás, socorre lá e tal, tá sem mistura, sem problema. Eu faço o tzedaká na vida da pessoa, essa oferta de justiça. Eu dou para ela o que é dela de direito. Mas a pessoa, essa bênção, essa proteção veio sobre a vida do Davi, né? Então você está aprendendo um princípio, né? Eu vou falar sobre essa oferta depois, mas você já ouviu dela, né? O judeu até hoje pratica o dízimo e a oferta de tzedaká. Até hoje. E eles fazem isso muito no kibbutz. O kibbutz vocês já ouviram aqui. É dentro do que a gente está tentando trabalhar no projeto Florescer, de ter situações que rendam finanças para que as pessoas que participem do projeto tenham uma vida digna. E o judeu, ele oferta e dizima nesses kibbutz para que o kibbutz tenha dinheiro para fazer isso acontecer. Então, tem coisa que a gente tem para fazer. O dinheiro está na sua mão. É só você pegar e deixar a gente gastar, né, só? Né? A Larissa tá ouvindo aí, fala amém, Larissa. Né? Porque o seu tzedaká vai movimentar isso. Né? E hoje você... Amém. Né? E você vai dar para essas pessoas o que é delas de direito. Né? E aí vai render finanças para elas. E o que você faz isso? Você garante que os seus filhos nunca passem privações. Isso é lindo, né, irmãos? Como eu amo a palavra de Deus. Vamos aqui. A gente falou do dízimo dos dízimos, o dízimo do levita, o dízimo do sacerdote. Vamos lá em Levíticos 10. Deixa eu ver que horas são. Mais um pouquinho. Você está na sua casa, facilita a vida, né, irmãos? Levíticos 10, do 12 em diante. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar. Aqui Nadab e Abiú já tinham sido mortos, né? Peguem as ofertas de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Comam-na, sem fermento, junto ao altar, pois é santíssima. Aqui ele está falando do dízimo de novo. A oferta santíssima. E comam em um lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e os seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a vocês e aos seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos juntamente com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você, seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado, e soube que já havia sido queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade, ou a iniquidade da comunidade, pode estar na sua tradução, e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Moisés ensina, ele fala, aqui está o princípio que Deus estabeleceu,
Vocês pegaram o dízimo dos dízimos, né? Dos levitas, dos sacerdotes, e vocês devem comer isso daí. E aí quando ele chega para pegar a parte dele, que eles tinham que separar, eles queimaram tudo. Eles tacaram fogo em tudo, ele fica bravo, ele fala, vocês tinham que comer disso, né? Depois Arão, se você continuar lendo, Arão fala, eu já perdi meus filhos, será que Deus vai matar esses 2 que me sobraram também, porque nós não comemos dessa oferta? E aí a Bíblia fala que aquilo bastou para Moisés. Mas quando a gente come o dízimo, o sacerdote come o dízimo, o pastor Luiz Hermínio, os pastores do Mevan comem o dízimo dos dízimos, nós tiramos a iniquidade da igreja, irmãos. É assim que funciona. Meu irmão que falava para mim, Juliano, coma nem que seja um cachorro quente aí com esse dízimo. Né? Lá no Japão a arrecadação era muito baixa. Ele fala, coma nem que seja um cachorrão. Você tem que comer alguma coisa para tirar a iniquidade do povo. Né? Isso foi estabelecido em Deus. E aí você pode perguntar, mas não tem dízimo no Novo Testamento? Tem, a gente vai ver agora isso aqui. Aonde que está o dízimo do Novo Testamento? Vamos começar em Gênesis? Né? Até é estranho falar o dízimo do Novo Testamento, mas a gente vai ver ele em Gênesis primeiro, 14. Gênesis 14, vai anotando esses textos aí, irmão. A gente vai pôr no ar no nosso canal ali esse estudo, mas vai anotando aí para você ler, reler, né, e deixar o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Amém? Gênesis 14, do 17 ao 20, diz assim, e voltando Abrão, ainda era Abrão o nome dele, né, da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, ou de Javé, que isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Irmãos, tem tradução que não fala que foi Abraão que deu o dízimo de tudo. Por exemplo, a King James, eu acho que a Almeida Revista e Atualizada também não. Ela coloca assim no 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimos de tudo. Por que eu estou falando dessas duas traduções? Porque o judeu, quando ele vê isso, a tradução que está na dele, tá, e ele lhe deu dízimos de tudo. Eles falam que foi Melquisedeque que dizimou em Abraão. Eles falam isso. Porque na Estudgardência, na Bíblia no hebraico, tá, e ele lhe deu dízimos de tudo. Só que esse mesmo texto, ele está em Hebreus 7. Vamos lá em Hebreus 7 agora, para você entender? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já ouviu eu fazendo essa pergunta, não responda. Quem nunca ouviu essa pergunta de mim, se você quiser abrir o seu áudio, responda. Jesus é sacerdote? Sim ou não? Vai, irmãos, um de cada vez. Todo mundo falando junto assim, congestiona. Jesus é sacerdote? Não. O Eric falou não. Mais alguém aí? Jesus é sacerdote ou não? Eu acho que não também. Eu nunca ouvi essa pergunta, mas eu acho que não. Tá. E agora eu vou perguntar para vocês. Não é sacerdote, né? Então, se ele não é sacerdote, ele nunca pôde entrar na presença de Deus e oferecer o sacrifício que ele fez. Então, Jesus, não sendo sacerdote, ele nunca pôde subir para o céu. Esse é um problema, não é?
Ou vocês não entenderam o que eu quis dizer? Repete aí, João. Vou repetir, Por Diego. favor. Jesus não é sacerdote. Vamos pensar. Jesus não é sacerdote. Então o sacerdote, ele apresentava todas as ofertas pela culpa, oferta de sacrifício, tudo isso ele apresentava para Deus. O sacerdote fazia isso. Então, se Jesus não é sacerdote, ele nunca pôde apresentar ele mesmo como oferta para Deus, de sacrifício e remissão de pecado. Então, eu vou perguntar de novo para vocês, entendendo isso. Jesus é sacerdote ou não? Ele é o próprio sacrifício? Ele é o próprio sacrifício também. Quer ver? Ele mesmo se Ó. ofereceu. Apesar que eu vou ler aqui, vai explicar tudo, né? Irmão, só para você entender, a carta aos Hebreus não é para o povo de Israel, viu? A palavra hebreu significa aquele que passa pelas águas. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver que está ensinando tudo da lei. E mostrando, comparando a lei com Jesus. Por quê? Para o povo que estava se convertendo, passando pelas águas, pelo batismo, entender os princípios da Bíblia. O que Levítico, Deuteronômio, Números ensinava, Paulo, acreditem em mim, irmãos, Paulo escreve essa carta para as pessoas que estavam se convertendo. Eu estou falando para você acreditar que era Paulo, porque ele fala de Timóteo, ele pede oração para ele mesmo. Tem muitas características de Paulo na carta aos Hebreus. Essa carta ele não escreve para o povo de Israel. O povo de Israel já sabia tudo isso daqui. Isso aqui ele escreve para as pessoas que vinham sendo batizadas nas águas. Por isso que a carta é aqueles que passam pelas águas. Se você batizou, você é hebreu. Deu para entender esse barulho? Porque a palavra hebreus significa aqueles que passam pelas águas. Eu vou te mostrar aqui como isso aqui não pode ser só para o povo judeu que não se converteu, irmãos. E a turma fala que essa é uma carta, eu já vi gente falar asneira, não tem outro termo, irmãos. Que essa carta, ela nem deveria estar na Bíblia, que ela foi escrita para o povo de Israel que nunca se converteu. Agora olha isso aqui, irmãos. Hebreus 6, eu vou ler só esse texto aqui, talvez o 10, porque é que eu fico bravo, aí eu quero mostrar na Bíblia o negócio, né? Hebreus 6, do 4 em diante. Aqui a predestinação já cai por terra, que a pessoa nunca perde a salvação, graça sobre graça, sabe? Uma vez salvo, sempre salvo. Só esse texto aqui já mata. Então o que a pessoa tem que fazer? Ele tem que tirar uma carta inteira da Bíblia para basear o absurdo que ele ensina. Que a pessoa pode pecar o quanto ela quiser, fazer tudo o que ela quiser e que ela nunca perde a salvação. Mas olha o que Hebreus 6, 4 fala. Do 4 em diante. Capítulo 6 de Hebreus, do 4 em diante. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participante do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos, ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Irmão, se eu continuar lendo aqui, você vai ver. Vou continuar. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Até que tá bom.
Agora imagine, irmãos, aqui a gente não está falando para o povo de Israel, estamos falando de Cristo, de crucificação, de voltar para a velha vida. E tá falando, ele fala assim, a terra boa, Marcos fala sobre isso. Jesus fala que a parábola do semeador, ela é a parábola das parábolas. Quem não entende ela não vai entender nenhuma outra. Ele explica, ele fala, a terra é o coração do homem. A semente é a palavra de Deus. Ele explica bem claro isso. E ele fala aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele ensina baseado na parábola do semeador. Ele fala, olha, a terra boa, ela recebe a chuva que é a bênção de Deus e ela produz bom fruto. Mas a terra ruim produz ervas, espinhos. Ele vai falando. E ela logo será amaldiçoada e seu fim a ser queimada. Ele fala que quem cai depois de experimentar os dons vindouros, os dons do Espírito Santo, ter uma vida com Deus, sabe, fluiu no Espírito e cai, ele fala, é impossível que essa pessoa se arrependa. Você está entendendo, irmãos? Esse negócio que uma vez salvo, sempre salvo, né, na Bíblia não cabe. Isso eu podia mostrar, depois você lê Hebreus 10. Você vai ler de novo essa pauleira, tá? Quando eu falo eu dou um estudo uma vez salvo, sempre salvo, quando eu dou esse estudo, eu uso esses dois textos, Hebreus 6 e 10, e mais algumas coisas de Mateus e Marcos, né, Atos, para mostrar na Bíblia, né, que não é bem assim, não. E Apocalipse também eu gosto de usar. Por que eu estou falando isso? Só para provar para você que a carta aos Hebreus não foi escrita para o israelita, foi escrita para quem se convertia a Cristo. Só por isso que eu li. Tá? É para aqueles que passam pelas águas. Então Jesus, ele é sacerdote, sim. Né? Eu ia ler o 9 aqui com vocês. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa dos pães. Deixa eu ver se eu tô... Eu vou ler do 11 em diante, eu vou pular aqui, irmão, senão eu vou ler muita coisa. Eu vou ler do 11 em diante, tá? Olha. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas ou aspergidas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornaram exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. Você vai ver no 9 aqui, continuando, falando que ele como sacerdote, aqui no 11 em diante fala dele como sumo sacerdote. Então, só para você entender, Jesus é sim sacerdote. E não apenas sacerdote, mas sumo sacerdote também de Deus. E agora eu vou perguntar para vocês. Jesus era sacerdote da tribo de Levi? Porque o sacerdócio que a gente vê na Bíblia é da tribo de Levi, né? Vai, crente, Não. fala. Não. Não. Não era da tribo de Levi. Não era. E a gente vai ler aqui. Primeiro 5, antes da gente entrar no 7, eu tô passeando em alguns textos para você ver que Jesus é sacerdote. Ele entrou no templo, ele ofereceu o próprio sangue, ele foi sacrifício e ele se tornou depois sacerdote. Ó, o 5. Do 4. Do 5 e o 6. Hebreus 5, 5 e 6. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar, esse no outro lugar é Salmo 110, 4.
Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver isso lá em Salmo 110? Antes da gente entrar no Hebreus 7. Salmo 110. Salmo davídico. Davi escreve, ele tem essa revelação de Deus, e ele escreve esse salmo. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos ler o 7 para a gente entender. Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você pode falar, Juliano, você fala sacerdote, sumo sacerdote. A Bíblia usa esses dois termos, porque Arão era sacerdote e sumo sacerdote. Por que ele era sacerdote? Porque ele também sacrificava os animais. Ele também oferecia a oferta. E por que ele também era sumo sacerdote? Porque ele pegava daquilo lá e entrava no Santíssimo Lugar. Então, um sacerdote podia oferecer a oferta, mas um sacerdote só não poderia entrar na presença, no Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança. Agora, o sumo sacerdote podia fazer as duas coisas, então ele era sacerdote e sumo sacerdote. A gente vê naquele texto de Levítico o apóstolo Paulo, misericórdia, né? Moisés falando, né? Vocês são sacerdotes e tal, você, Arão, que é sacerdote, mas a gente sabe que Arão era sumo sacerdote também. Você vê em Hebreus tratando Jesus assim, sacerdote e sumo sacerdote, porque ele ofereceu o sacrifício e ele, como sacerdote, ele podia fazer isso. E como sumo sacerdote, ele entrou na presença de Deus. Então ele faz os dois ofícios. Amém? Vamos agora para o 7 para a gente entender isso aqui. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão que este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Vou fazer um parênteses aqui, irmãos. Se havia dúvida lá em Gênesis 14, Hebreus 7 nos dá a revelação, nos faz entender. Se a sua Bíblia fala e lhe deu o dízimo de tudo e não fala que é Abraão, fique em paz, porque Hebreus 7 nos dá a revelação. Você está entendendo isso? Gênesis 14 tinha aquela dúvida na tradução, né? E aqui Hebreus 7 explica, quem deu o dízimo de tudo foi Abraão. E Abraão lhe deu... Oi? Lá é no hebraico e aqui já é no grego? Ó, a tradução? Esse é um ponto que na verdade é indiferente. Mas aqui vai estar os achados que tem hoje é em grego. Entendi. Mas aí quando traduz é igual. Se lá não menciona que é para Abraão, aqui responde que sim. Aqui responde que sim, aqui ele traz a revelação. Não importa assim a origem. Não, nesse caso não, porque aqui está explicando quem deu o dízimo para quem, né? E a gente continua lendo aqui, a gente vai ver que realmente é Melquisedeque que recebe. Então, só para vocês entenderem, qual é o dízimo que a gente dá? A gente dá o dízimo de Abraão. Que é o quê? É o dízimo de tudo que vem à nossa mão. Ah, Juliano, eu trabalho no comércio. Quem trabalha no comércio é dono do próprio negócio. Eu tenho ensinado como fazer isso. Então eu prefiro falar isso de forma particular. Porque tem custo, compra matéria-prima. Então tudo isso não dá para incorporar no dízimo. Então o que vem na mão é isso que eu dou. Entendeu? Que é esse dízimo que Abraão deu, de tudo que lhe veio à mão. Amém? E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Aqui está falando de Melquisedeque. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Aqui está falando sacerdote, né?
Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimos dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado, ou em algumas traduções diz, ainda estava nos seus lombos, né? Olha o 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico... Meus irmãos, aqui depois você continua lendo. Tem um monte de coisa aqui. O que eu quero tratar com vocês? Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio recebe dízimo. Sim ou não? Isso está no Novo Testamento, tá? Aí, não adianta enfeitar, querer espiritualizar a conversa, lê a Bíblia. Acaba, né? Quando as pessoas me questionam, eu falo, vamos ler. Eu até falei para a Suzana, tem 2 Bíblias que eu não posso perder, que esse estudo que eu estou dando, por exemplo, eu dou ele só lendo minha Bíblia. Está toda arriscada, preparada para esse estudo. É uma Bíblia que eu preparei para isso. E tem uma outra que eu estou preparando para isso também. Então, quando você lê a Bíblia, irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. E é simples assim. Entendeu? Você pode espiritualizar, enfeitar o pavão, mas aqui, né, é simples. O sacerdócio de Jesus recebe dízimo. E aí você pode me perguntar, Juliano, mas aí eu vou dar o dízimo aonde? Eu dou o dízimo Sedacá, eu dou... Aí você volta comigo em Gênesis 14. O 18 em diante aqui, ó. Só o 18 já. Vamos ler tudo, né? Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Essa aqui é a NVI, ela já tem essa tradução, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então você me pergunta, onde que eu dou dízimo? Eu posso dizimar direto lá no Mevan? Não, você tem que dizimar onde você toma a ceia. Por exemplo, irmãos, esse estudo, os cultos, tem gente lá do Japão que participa desse estudo comigo. Eles participam, tiram dúvidas, de vez em quando ligam pra gente conversar. E eles falam, vira e mexe, irmãos. Tá a Susan aqui, de testemunha. Eu vou começar a dizimar aí com vocês. Eu falo, você tá congregando em algum lugar? Tô. Você toma a ceia lá, você vai consagrar seu dízimo aí. Você não vai consagrar aqui. Você tem que consagrar o seu dízimo aonde um sacerdote te dá pão e vinho. É nesse lugar que você tem que consagrar. Eu sou muito... Irmãos, se eu tiver 4, 5 lá do Japão para dizimar o valor em dólar aqui, Nelson, irmão, você não faz ideia do que eu abro mão na parte financeira. Que é um valor considerável, Nelson. Né? A turma recebendo $3.000 de salário, né? Vai dar $300. 3 vezes 5. Você entende isso, irmãos? E eu não recebo. Por quê? Porque eu estaria sendo incoerente com a palavra de Deus. Eu estaria profanando a palavra. A pessoa tem que dizimar onde ela toma ceia. Se ela toma ceia lá no Japão, lá nos Estados Unidos, não importa, né, mano? Não vai consagrar aqui com a gente, né? E eu falo, se você quiser mandar uma oferta, amém. Mas o dízimo você vai dar aí. E a pessoa reclama às vezes. Mas quando eu preciso tirar dúvida é com você. Não importa.
O que importa é que ele pega o pão e o vinho daquele Melquisedeque, não é desse aqui, né? Não é desse sacerdote que ele pega. Então a gente também tem que entender esse princípio, né? Que é bíblico. Você entende isso em nome de Jesus? Ou o meu português não foi claro? Alguém ficou com dúvida nisso aqui? Tudo tranquilo? Um silêncio mortal? Né? Porque a Bíblia explica até isso, né, irmãos? Né? Os princípios de Deus, eles são absolutos. Tô falando de coisa que está em Gênesis. Eu gosto sempre de voltar em Gênesis, porque o Gênesis, né, o Bereshit, princípio, é onde Deus estabeleceu essas coisas. Então a gente não dá o dízimo da lei. Eu concordo com os caras que falam, o dízimo é da lei, mas eu não dou o dízimo da lei, eu dou o dízimo do Gênesis. O dízimo de Abraão, né? Do princípio. Fala. Oi. Para a gente entender então que o dízimo ele existe depois da nova aliança de Jesus, tal, o texto base é Hebreus 7. Hebreus 7. Por causa da questão, só estou tentando resumir isso, eu entendo. Sim, sim. É por conta da questão do sacerdócio. Sim, exatamente. Tem que ser um sacerdote para receber dízimo. E esse sacerdote tem que estar dentro de um sacerdócio. Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e todos que ele levanta para o sacerdócio são sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque também. Se eu estou debaixo de um sacerdócio, eu estou coberto para dizimar. Está coberto para dizimar. Exatamente. E é o único ponto no Novo Testamento ou tem Não, mais a gente tem Mateus 23, 23, Jesus falando de dízimo. Quer ver? Já que você colocou. Mateus 23, 23. Eu gosto de usar isso aqui. Foi bom você perguntar se é o único ponto do Novo Testamento. Mateus 23, 23 diz assim. Todo mundo achou aí? Espero que sim, hein? Se não, você anota, depois você encontra. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Né? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus nunca vai falar, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Né? Isso é o ser humano brasileiro que faz muitas vezes isso. Jesus está falando, olha, dar o dízimo é correto, mas vocês não podem esquecer da justiça, misericórdia e fidelidade. Ele fala aqui, vocês, mestres da lei, vocês dão o dízimo de tudo. Só que ele não está falando que isso é errado. Ele está falando que isso é correto. Só que a gente não pode, só porque dá o dízimo, esquecer de ajudar as pessoas. De praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Entendeu? Então o texto, Jesus falando. Jesus fala sobre dízimo, ele fala aqui, Mateus 23, 23. Tem gente que questiona esse texto, e ele fala, os evangelhos eram para o povo de Israel, porque Jesus pregou para eles. Tá bom, então vamos para Hebreus. Hebreus eu não concordo. O cara não quer dar. Né? Você mostra na Bíblia, passa os textos, vai em Gênesis, o cara não quer dar. Né? Quando um não quer, dois não teimam, né? Entendeu? É simples. E uma vez que eu tiver como prática dizimar fora da onde eu congrego, onde eu tomo a ceia, eu estou quebrando um princípio. Você está quebrando um princípio de aliança. Porque o Melquisedeque, ele passou a abençoar a vida de Abraão. Então foi estabelecida uma aliança ali. Né? Então não é que quebra, só não gera uma aliança. Né? Entendi, mas isso não quebra que assim, você prospera, que Deus... Porque você aí foi com questão de misericórdia sobre uma vida, ou com fidelidade com uma aliança que você tem. Estou pensando, por exemplo, um missionário, uma pessoa que você não vai dizimar na vida. Se você tem um sacerdote sobre a sua vida, a obrigação da palavra de Deus é dizimar nesse lugar. Primeira. Não tem um sacerdote sobre a minha vida.
E tem acontecido isso, hein? Pessoas que estão desigrejadas e estão dizimando. Mas a partir do momento que você tem um sacerdote, aí entra o princípio de Melquisedeque, o fator Melquisedeque que a gente fala, né? Entendeu? Entra esse princípio. Porque aí essa pessoa está ministrando a ceia, liberando bênção. Então a aliança ela é unilateral, né? É necessário. É. Uma via de, né? É, uma via de duas mãos, né? Isso. Então tem que ter esses dois lados, né? Esse aspecto é insubstituível, né? Gente, essa parte do dízimo, em particular, eu terminei aqui. Né? Tem todos os princípios aqui dentro do Mitzvot, mas eu trouxe ele só dentro dos dias de hoje para a gente entender. Né? Juliano, e se eu quiser dar os 4 dízimos que tem a Bíblia, como a Susan diz, praticar a Bíblia só gera bênção na minha vida, né? A Susan fala muito isso, né? Praticar a Bíblia não é pecado, irmãos. Né? Então, se você quiser separar 4 partes do seu salário, dizimar aqui, ter o dízimo de Sedaká e comer com a sua família, você praticar a Bíblia nunca vai ser pecado e sempre vai ser bênção na sua vida. Isso é fato. Mas eu não conheço quem consegue fazer isso. No máximo, quem consegue viajar todo ano e ainda ser dizimista, né? Né? Porque é bênção de Deus, né? Eu vou encerrar o estudo aqui, principalmente quem vai assistir depois, né? Os irmãos de fora aí, que Deus abençoe o coração e a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém?